Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Tudo bom? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, ouvintes, também quem nos assiste. Boa tarde, Vera. A Vera com a gente no vídeo e áudio. Vera, você sabe que na linguagem aí dos boleiros, do futebol e tal, quando a gente quer dizer que um sujeito faz muita coisa, a gente diz assim, joga nas 11. Brinca nas 11. E a gente pegando a sua coluna de hoje no jornal O Globo, a impressão que você nos dá é que o Lula está justamente querendo brincar nas 11, né? Pois é, Sardenberg, me chamou a atenção esse acúmulo aí de agendas que o presidente está fazendo e eu resolvi juntar isso na coluna para mostrar que tem uma parte ali proveitosa dessa agenda do ponto de vista dele e tem outra que é pura roubada, né? Jogar nas 11 não é fácil, ó. Às vezes a pessoa vai bem no ataque, mas é ruim na defesa. E no caso dele, ele está com esse problema. Por quê? Ontem ele advogou pela criação do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, pediu a contribuição dos países do mundo, fez um bom discurso do ponto de vista da diplomacia climática durante a cúpula dos chefes de Estado lá na COP, etc. É um assunto que pode dar um protagonismo ao Brasil, desde que observadas aquelas condições que a gente tratou aqui já desta semana, mas aí ele sai no meio da cúpula, vai até Santa Marta, na Colômbia, para participar da CELAC, porque ele também quer ter protagonismo nessa discussão sobre o intervencionismo americano no continente, que é algo compreensível. É algo compreensível porque é preocupante que os Estados Unidos tenham ali aspirações militares no continente. Isso nos remete a um período ruim da história e vai contra qualquer ideia de soberania dos países, de autodeterminação dos povos, etc. Mas, do ponto de vista basicamente pragmático do Brasil, pode ser uma roubada, porque a gente está em meio a uma negociação para a suspensão ou pelo menos atenuação do tarifaço e misturar os dois assuntos certamente vai levar a que haja um retrocesso ou uma estagnação dessa agenda de negociação com os Estados Unidos. Então não é algo prudente e nem muito inteligente do ponto de vista da diplomacia você misturar dois temas como esse. Da mesma maneira, ele teve uma vitória essa semana, vitória na aprovação do imposto de renda em caráter final no Senado. Isso é tudo que ele queria, é o principal projeto da sua agenda reeleitoral. Mas aí, na mesma semana, um monte de aliados, entre muitas aspas, do presidente, começa a advogar que ele entre de cabeça no assunto da segurança pública, que é o pior que tem para ele, e crie uma estrutura próxima à presidência, ou lance lá um pacto, um acordo, para levar esse assunto para o seu colo. Fico perguntando se essas pessoas são de fato aliadas e se leram as pesquisas, algumas delas encomendadas pelo próprio Palácio. Então, essa mistura de assuntos mostra uma certa falta de foco, uma certa falta de estratégia, né? E que talvez isso possa se refletir, né, Vera, se continuar dessa maneira nas próximas pesquisas de avaliação do governo. O governo recentemente, que tinha conseguido alguma recuperação nessa avaliação de governo, de repente com uma atitude dessa pode obter resultados diferentes nas próximas prospecções, né? Cássia, exatamente. E se a gente continuar na metáfora futebolística, isso é típico de quem está de salto alto, né? Mas não tem motivo para salto alto, porque não é que o governo tenha recuperado a aprovação de 80% que o Lula já teve na vida dele. Ele está com uma aprovação que é rigorosamente um empate em relação à sua rejeição. O eleitorado continua tão dividido quanto estava entre direita e esquerda, e o centro a ser disputado não está garantido para o Lula. A questão do IR pode ajudar, pode atrair uma certa classe média, ali média baixa,
porque mais pessoas vão ficar isentas, beneficia muita gente, pode dinamizar a economia, etc., mas essa questão da segurança é certamente um calcanhar de Aquiles. Então, eu acredito que ao levar o seu próprio marqueteiro para o centro do governo, né, para assumir a comunicação de governo, o Lula pretendia afinar essa comunicação de modo a conduzi-lo em melhores condições para uma reeleição. Mas, ao entrar em tanta bola dividida, fica difícil uma recuperação constante e pode haver isso sim que você falou, de um repique de impopularidade puxado pelo tema da segurança pública. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado. Mais detalhes na coluna da Vera no jornal O Globo. Obrigado, Vera. Até logo mais no Ponto Final e até a semana. Até a semana que vem. Um ótimo fim de semana para todos. Bom fim de semana, Vera.